Buscamos novas informações sobre o mistério do navio de cruzeiro que intriga o país. Como essa aluna nota 10, líder de torcida e com a vida pela frente, acabou morta em um navio de cruzeiro. Temos algumas novas informações sobre a linha do tempo com a qual o FBI pode estar trabalhando e tentando obter respostas sobre o que aconteceu com Anna Kepner. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O que aconteceu com Anna Kepner? A história ganhou destaque após ela, com apenas 18 anos, ser encontrada morta em um navio de cruzeiro da Carnival. Recebemos novas informações do Instituto Médico Legal de Miami-Dade que vamos abordar em instantes. Quero falar sobre como chegamos aqui. Tudo começa com Anna Kepner. Aqui está ela. Ela tinha 18 anos e era estudante do último ano do ensino médio em Titusville, uma cidade na costa leste da Flórida, perto de Orlando. O colégio agora deixa o carro dela na vaga dos formandos em homenagem, onde ficará até o fim do ano letivo. Ele foi decorado com mensagens e flores. A família de Kepner disse à American Broadcasting Company News que essa será sua única entrevista por enquanto. Kepner fez recentemente um teste para talvez entrar no exército após o ensino médio. As redes sociais dela mostram que era uma adolescente comum, adorava dançar no TikTok e brincar com amigos. Essa foi a última postagem dela nas redes, publicada em 30 de outubro, véspera do Halloween. Foto com legenda: "Você merece ser feliz, mas se não for comigo, deixa pra lá." Agora, não está claro com quem Anna estava nesse cruzeiro de carnaval onde ela morreu. Agora, esse é o navio em que ela estava, o Carnival Horizon, um enorme navio de cruzeiro que a Carnival opera a partir de Galveston, Texas, mas também de Miami, que foi de onde esse cruzeiro partiu, indo para alguns destinos no Caribe. Pelo que entendemos, esse navio de cruzeiro, novamente, é uma cidade flutuante. Bares, restaurantes, cabines. Ele pode transportar cerca de 4.000 passageiros. Tem 15 andares. Então você tem muita gente nesse navio fazendo esse cruzeiro. Agora sabemos que ele saiu de Miami para um cruzeiro de cerca de uma semana pelo Caribe, passando por Jamaica, Grand Cayman e Cozumel, no México. Pelo TikTok dela, sabemos que esse foi o segundo cruzeiro da Carnival que Anna fez este ano. Ela postou um vídeo em maio deste ano em um cruzeiro com a legenda: "Quero voltar." Parece que ela estava nesse cruzeiro com membros da família. Mas, novamente, quanto a este cruzeiro, não sabemos com quem ela estava viajando. Agora, eu entrei em contato com a Carnival Cruise Lines para uma declaração, e isso foi o que eles nos enviaram. Abre aspas. "A morte de uma hóspede que viajava no cruzeiro Carnival Horizon, que retornou ao porto de Miami na manhã de sábado, 8 de novembro, está sendo investigada pelo FBI. Como o assunto está sob investigação policial, o Escritório de Relações Públicas do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Nosso foco é apoiar a família da hóspede." Vídeos nas redes sociais mostram um corpo sendo retirado do navio em uma maca e colocado em uma ambulância. Agora, de acordo com o Instituto Médico Legal de Miami-Dade, a morte de Anna ocorreu no dia anterior ao retorno do navio ao porto, em 7 de novembro. O navio retornou ao porto em 8 de novembro. E o Instituto Médico Legal registrou o horário da morte dela às 11h17 da manhã. Agora, observe que esse é um horário muito específico. Também, até agora, ainda não está claro como Anna morreu. O FBI não divulgou a causa da morte dela. Na verdade, o FBI ainda não comentou sobre esse caso e não disse se acredita que houve crime envolvido. Então, se essa informação do legista estiver correta, Anna morreu na sexta-feira de manhã, pouco antes do meio-dia, e só cerca de 24 horas depois, o navio retornou ao porto em Miami. Também não está claro quando o corpo dela foi encontrado, em que estado o corpo estava, onde o corpo foi encontrado. Em sua entrevista à American Broadcasting Company News, a família de Anna disse que ela amava o mar e a água. Ela tinha licença de marinheiro e era certificada em mergulho. Ela gostava de estar com amigos, fazer compras e maquiagem. A família disse à American Broadcasting Company que ela era uma estudante feliz, extrovertida, com ótimas notas e futuro brilhante. A família contou que ela fez o teste para talvez entrar no exército após o ensino médio.
A família dela explicou que ela fazia ginástica desde pequena. Depois, ela se tornou líder de torcida do time principal. Ela tinha muita coisa boa pela frente na vida. Muitos de nós só querem saber o que aconteceu. Agora, Kepner estudou no ensino médio em um lugar chamado Temple Christian School. E essa escola está de luto por ela, publicando homenagens nas redes sociais. Esta aqui, que parece ter sido escrita por um professor, diz, citação, "Você é uma jovem brilhante e bondosa, cuja presença trazia calor e energia à sala. Sua curiosidade, gentileza e cuidado com os outros deixaram uma impressão duradoura em mim e em todos que te conheceram. Vou sentir falta de você aparecendo na minha sala para dizer oi, e isso se transformar em uma conversa divertida de 15 minutos. Perder você é de partir o coração. Ainda assim, sou grato pelo tempo que tive com você e pelo privilégio de você ter se tornado parte da nossa família TCS. Sua ausência será sentida diariamente, mas seu impacto e memórias seguirão vivos em nossos corações. Vale lembrar que, embora o FBI investigue o caso, isso não indica que a morte de Ana tenha sido causada por crime. O FBI diz que é responsável por investigar mortes suspeitas de cidadãos dos Estados Unidos. Então, se há uma morte em um navio de cruzeiro, normalmente é o FBI que se envolve. Eles ainda não usaram formalmente o termo suspeita, apesar das muitas circunstâncias, perguntas e mistério envolvendo a morte. No site do FBI, a agência afirma: o FBI tem autoridade para investigar crimes e aplicar leis dos Estados Unidos da América em navios de cruzeiro, outras embarcações, alto mar ou águas territoriais dos Estados Unidos da América. Depende de fatores como a localização da embarcação e a nacionalidade do autor ou da vítima. Ainda não sabemos se há autor neste caso, propriedade da embarcação, pontos de embarque e desembarque e o país em que a embarcação está registrada. E continua dizendo, abre aspas, os Estados Unidos têm jurisdição sobre crimes em navios quando ocorrem em suas águas marítimas e a embarcação pertence total ou parcialmente à pessoa ou empresa americana. Além disso, há jurisdição sobre crimes cometidos por ou contra um cidadão americano a bordo de uma embarcação estrangeira, se o crime ocorrer durante uma viagem com partida ou chegada programada nos Estados Unidos. A Carnival afirma em seu site ter investido bilhões em segurança nos navios na última década. Todos os navios são monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um centro de operações de frota moderno na sede em Miami. Além do monitoramento eletrônico dos sistemas do navio, o Centro de Operações de Frota conta com especialistas técnicos, marítimos e náuticos para oferecer suporte e resolução de problemas ao capitão e liderança do navio. Agora, não está claro que tipo de câmeras eles tinham sobre Ana quando ela morreu. O médico legista de Miami informou que a morte ocorreu às 11h17 da manhã de sexta-feira, 7 de novembro. Vimos postagens de pessoas que estavam no Horizon quando Ana morreu. Uma mulher, no navio, escreveu no Facebook: "Fomos surpreendidos pelo chamado de emergência, mas não esperávamos essa tragédia." Outro viajante relatou: "Uma jovem de 18 anos, Anna Kepner, foi encontrada morta no navio Carnival Horizon na sexta-feira, perto do meio-dia. Estávamos na área da piscina Havana quando ouvimos o chamado de emergência médica pelo alto-falante. Agora, ainda estamos aguardando informações do FBI sobre esse caso e também aguardamos notícias sobre como Anna Kepner morreu. Junte-se a nós, agora para falar mais sobre isso, o ex-agente do FBI, Colin Schmidt. Adoro ter você no Law and Crime. O FBI lidera a investigação." Primeira pergunta: por que, ao ouvir que o FBI está envolvido, muita gente começa a imaginar várias coisas? O que o envolvimento do FBI te indica nesse caso? Bem, eles sempre estão envolvidos. Assim que o navio sai do porto, passa a ser jurisdição federal. O mesmo ocorre com aviões. Ao fechar a porta, o FBI assume jurisdição primária. Isso não impede as autoridades locais de ajudar, mas torna-se uma questão federal. Então, o fato de parecer que um crime ocorreu em um navio que estava em águas internacionais e que está registrado nos Estados Unidos, isso dá jurisdição automática ao FBI. Isso também importa. Não sabemos se houve crime, é suspeito, pois ainda desconhecemos a causa da morte.
Mas o fato de ela ser cidadã dos Estados Unidos da América também influencia a atuação do FBI? Não, porque isso aconteceu em uma embarcação registrada nos Estados Unidos da América que pertence a uma empresa americana. Então, não importa a nacionalidade. Agora, se fosse um cidadão de outro país, esse governo seria notificado e poderia participar da investigação. No Caribe, o FBI geralmente lidera essas investigações, independentemente da nacionalidade, desde que o navio tenha bandeira dos Estados Unidos. Carnival Cruise Lines é uma das principais companhias de cruzeiros usadas para férias. Era um cruzeiro de 6 dias de Miami para alguns destinos no Caribe, depois retornava. Estava a caminho de volta para Miami quando o corpo de Anna Kepner foi encontrado. Antes de entrarmos no que sabemos, e realmente não há muita coisa que sabemos até agora, como o FBI costuma conduzir essas investigações. Ao receber notícia de uma morte em um navio, quais são os próximos passos? Bem, de modo geral, o capitão do navio seria notificado. O trabalho dele seria notificar o Centro de Operações Globais de Segurança da Carnival Cruise. E então eles iniciam todo um processo em que notificam seus protocolos de segurança e seus administradores de segurança, que provavelmente são ex-agentes do FBI. E então eles notificariam o FBI e o contato deles em Miami, que é um oficial de ligação marítima, e essa pessoa interagiria com a equipe que faz essas investigações. E então, durante esse processo, o mais provável é que o responsável pela segurança da Carnival diga ao capitão o que fazer, no sentido de isolar a cena do crime até que eles consigam levar os agentes para fazer a investigação, recuperar o corpo e começar as entrevistas. Enquanto tentamos montar a linha do tempo do lado de fora, sabemos que o navio chegou de volta ao porto de Miami no dia 8 de novembro, que era um sábado. Segundo o médico legista em Miami, a morte dela foi registrada às 11h17 da manhã de sexta-feira, 7 de novembro. O que você acha do fato de acreditarem que ela morreu na sexta-feira, mas o navio só voltou ao porto e o corpo dela só foi retirado do navio no sábado? Bem, depende, sabe, o horário da morte. Se alguém estivesse em uma emergência médica, haveria motivo para enviar um barco ou um helicóptero para resgatar essa pessoa e levá-la a um hospital. Infelizmente, essa pessoa já havia falecido. Além disso, depende de como ou quando encontraram o corpo. Eles têm o horário da morte, mas só retornaram ao porto no dia seguinte. Então, é provável que eles tenham encontrado o falecido e depois preservaram a cena do crime, porque realmente não há motivo para voltar antes, já que nada vai mudar. Eles ainda precisam chegar ao porto e ainda tem outros 2.500 clientes e pessoas no navio para cuidar, e precisam garantir que todos desembarquem com segurança e também precisam garantir que não criem algum tipo de pânico no navio ao deixar essa informação vazar. E de novo, nós não sabemos o que aconteceu, e eu não estou tentando especular tanto, mas existem casos em que, se ocorreu um crime, o FBI iria até o navio antes de ele retornar ao porto. Quando você pensa em uma cena de crime e nas evidências a serem coletadas, isso é algo que um investigador de cena de crime pegaria um helicóptero até o navio para começar a investigação antes de ele voltar para Miami? Sim, com certeza, e nós não sabemos, isso pode ter acontecido nesse caso. Eles podem ter ido até lá e feito exatamente isso, mas não havia motivo para tirar o corpo do barco e mexer na cena do crime. Outra situação é quando há um criminoso em ação ou alguém ainda não identificado que feriu pessoas em um barco. Eles podem afundar o barco ou enviar agentes do FBI para investigar se estiverem procurando um suspeito ou fugitivo escondido que já tenha machucado clientes ou pessoas a bordo. E eu penso nesses navios de cruzeiro, faz muito tempo que não ando em um, desde que eu era pequeno, mas essas coisas são, quero dizer, são cidades flutuantes, sabe? Esse aqui comporta 4.000 passageiros. Tem 15 andares, bares, restaurantes, todas as atividades. Que evidências você pode coletar ao tentar descobrir como essa jovem morreu, independentemente de ser crime ou não? Quais são alguns dos recursos que você pode obter como investigador em um navio com tantas pessoas a bordo? Bem, o lado positivo disso é que você tem uma lista das pessoas que estão no barco.
Então você não precisa sair por aí procurando testemunhas, porque você já tem o nome delas, o endereço, né, o cartão de crédito, tudo o que precisa para identificar essas pessoas e depois ir entrevistá-las, seja elas de Delaware ou da Califórnia. Em segundo lugar, os barcos têm muitas câmeras. Então, isso é uma oportunidade para vasculhar essas câmeras e montar a linha do tempo das ações dela nas 48 horas anteriores ao momento da morte. E, claro, entrevistar todos que interagiram com ela como família e amigos. E qualquer pessoa próxima que pudesse fornecer informações sobre o que aconteceu com ela. Eu acho, e não sabemos se houve crime. Mas quão comum é ver crimes em navios de cruzeiro? Acho que, para quem cometeria um crime em um navio de cruzeiro, está fazendo isso em um lugar que parece uma cidade grande, mas, como você mencionou, há câmeras por todo lado e eles têm suas informações, podendo ver exatamente onde você estava no navio. Quero dizer, com que frequência você vê casos que envolvem crime em tipo um navio de cruzeiro da Carnival? Bem, eu acho que crimes premeditados, tipo algo que foi planejado antes do cruzeiro, eu diria que não são muito comuns. Mas quando você tem tanto álcool e tantas pessoas esbarrando umas nas outras o tempo todo, tenho certeza que você já viu vídeos no Twitter, X ou outra rede social sobre confusões em navios de cruzeiro. Não é tão incomum assim. Agora, obviamente, as companhias de cruzeiro têm um incentivo financeiro para manter esse tipo de informação no mínimo em relação à frequência com que essas coisas acontecem. Mas é um ambiente que realmente oferece riscos, especialmente para mulheres jovens, por causa da quantidade de álcool e do fato de você estar em um ambiente um tanto isolado. Como é a relação entre a segurança corporativa da Carnival e o FBI? Até onde você sabe, eles são donos do navio. E se você está conduzindo uma investigação, só quer ter certeza de que tem acesso a tudo o que precisa para resolver um crime como esse. Ou se isso é um crime, não sabemos se é. Bem, em geral, isso é excelente por vários motivos. Como mencionei, muitas empresas de cruzeiros contratam ex-agentes do FBI ou ex-policiais para seus departamentos de segurança. Além disso, por estarem registrados nos Estados Unidos, eles têm obrigação legal de cooperar com o FBI. E o governo dos Estados Unidos tem um poder enorme caso esses navios de cruzeiro não cooperem, podendo impor consequências pela falta de cooperação. E, por fim, a Carnival, e todas elas ainda querem fazer a coisa certa. Eles não querem que algo assim se agrave e prejudique a marca deles. Eles vão querer que isso seja investigado e resolvido rapidamente. Sobre a linha do tempo, eles têm o horário da morte. No sábado, ela retorna ao navio e depois ao porto, onde seu corpo é retirado. Hoje é terça-feira. Ainda não há muita informação disponível, o que entra na decisão sobre, quero dizer, certamente determinar a causa da morte é uma parte disso. Mas, quanto à informação que chega ao público, como tantas pessoas sabem, a cada dia cresce o interesse e a curiosidade sobre o ocorrido. Tudo depende da investigação e do que eles acham adequado divulgar ao público. Porque eles certamente não querem divulgar informações que só o autor do crime saberia, porque, obviamente, isso impactaria a capacidade deles de provar o caso se e quando tiverem alguém em mente e forem entrevistá-lo. Porque há certas coisas que só alguém que cometeu um crime violento saberia no momento da morte. E essas são coisas que os investigadores só saberiam com base na investigação deles e na análise ou no exame médico do corpo. Se houve crime envolvido, como isso aconteceu em um navio de cruzeiro, o FBI está investigando. Como seriam as acusações federais se alguém cometesse um crime em um navio de cruzeiro? Com certeza, pode até virar homicídio. Crimes violentos em navios de cruzeiro podem ser punidos com pena capital. Quero dizer, basicamente o FBI meio que se transforma em investigadores clássicos de homicídio. E então eles têm todas as ferramentas e o poder do governo dos Estados Unidos por trás deles. Como são as entrevistas? Até onde vocês vão? Como você descobre, sabe, se é alguém que talvez a tenha visto na piscina mais cedo naquele dia e você está tendo essa conversa? Quero dizer, com 4.000 pessoas a bordo deste navio de cruzeiro que podem ou não ter te visto, como é lidar com
tantas conversas assim, tenho certeza de que muita coisa será inútil enquanto você tenta investigar e descobrir o que aconteceu. Bem, tudo se resume a um filtro lógico, quero dizer. Eles vão descobrir onde ela estava, a linha do tempo dela com base no telefone, possivelmente também nas câmeras, além do círculo dela, as pessoas que estavam ao redor dela. A partir daí, eles começariam a avançar e se afastar cada vez mais do círculo dela. Além disso, provavelmente haverá pessoas ligando para as autoridades com pistas, assim como para funcionários da Carnival Cruise Lines. E então você vai entrevistar os funcionários que estavam no navio quando isso aconteceu, que podem ou não ter alguma informação sobre o que aconteceu com ela. E eu sei que vai haver muita investigação sobre o passado dela, tentando entender o que estava acontecendo na vida dela. Ainda não se sabe com quem ela viajava ou se estava acompanhada. Ela tem 18 anos, já é adulta, mas ainda estava no ensino médio. Como é para você, como a gente, porque você está tentando descobrir o que aconteceu e está investigando algo sério, mas a família dessa garota está extremamente preocupada e de coração partido. Como você conduz uma conversa com eles e os mantém informados, mas também, ao mesmo tempo, tentando descobrir o que estava acontecendo na vida dela na época em que ela faleceu? Bem, existe. O FBI tem um grupo de apoio a vítimas e testemunhas que pode ajudar, que auxiliaria nessas investigações. No que diz respeito a ajudar na interação, interagindo com as vítimas e com a família das vítimas. Além disso, os agentes teriam que demonstrar compaixão ao conversar com os familiares para garantir que eles entendam que estão passando por um momento extremamente estressante. Eles querem que os familiares compreendam seu ponto de vista, mas também precisam se comprometer com a busca pelos fatos. Sim, e vamos ver para onde esse caso vai agora. O ex-agente do FBI, Colin Schmidt, é sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Obrigado. Isso foi o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Christ Stewart. Nos vemos na próxima vez.